Olá, amados. Neste módulo nós vamos estar tratando sobre o tribunal de Cristo. Após o arrebatamento da igreja, depois deste momento glorioso, os salvos estarão comparecendo ante ao tribunal de Cristo. 2 Coríntios 5:10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Romanos 14, de 10 a 12. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu, também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. No contexto das Escrituras, esse será um julgamento para galardão, para recompensa, não é para condenação. Por isso, somente os salvos vão participar dele. A palavra tribunal vem do grego bema, que quer dizer uma alta arbitragem, uma alta plataforma de juízes que ficam no final da linha de uma competição, esperando para ver aqueles atletas que serão premiados, né? Se parece mais com a certificação, a formatura, do que propriamente com um julgamento. Esse nome é bem pesado. Mas é a igreja se preparando, se ataviando, ficando pronta para as bodas. Hebreus 8:12. Porque serei misericordioso com suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Apocalipse 19, de 7 a 8. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Graça é o favor imerecido, é dom gratuito de Deus, recebida pela fé, sem dinheiro e sem preço. Galardão é recompensa por serviços valiosos, prêmio, uma disposição pela realização de algum trabalho. Graça, o melhor serviço é sem valor, a obrigação não é reconhecida e o valor não é considerado. Galardão, o menor serviço é lembrado, a obrigação é reconhecida e o valor é considerado. Graça, vê a fidelidade de Deus e ignora o melhor serviço. Galardão, vê a fidelidade de homem e reconhece o mais simples serviço. Os galardões e recompensas nos serão dados com base em nossas obras e na nossa frutificação. É com a qualidade, com o material que construímos, é que Deus se importa. Apocalipse 22:12. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. 1 Coríntios 3, de 11 a 15. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, este receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. As nossas obras, todas elas, serão testadas e provadas pelo fogo. Se o fundamento que usamos foi Cristo, edificamos com ouro, prata e pedras preciosas, as nossas obras permanecerão. Se, no entanto,
Nós usamos um material como madeira, feno e palha. Não precisa falar muito, né? O fogo simplesmente consumiu a nossa obra e não sobrou nada. Vale só ressaltar que a obra vai ser consumida e não vai sobrar nada, mas ninguém vai ser queimado no fogo, porque lembrando, nós estamos diante do Bema, Tribunal de Cristo, que é para recompensas e galardão, e não é para condenação. Hebreus 6:10. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho, do amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda serveis. Efésios 2:10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Mateus 5:16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. 1 Coríntios 4:5. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. 2 Coríntios 9, de 6 a 9. E digo isso, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda boa obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. As recompensas e os galardões que vão ser distribuídos à igreja também recebem o nome de coroas. E muitos dizem que é porque é a coisa de realeza daqueles que vão reinar com Cristo. Então nós vamos citar aqui 5 coroas que a Bíblia fala que nós receberemos como recompensa no tribunal de Cristo. Coroa de glória. Essa é a recompensa que receberemos de Cristo pelo nosso ardor missionário, evangelístico, e tem a ver com comprometimento com pessoas, com vidas, com almas, de cuidar delas. Pequenas e grandes, fracas e fortes, é o nosso interesse, a nossa dedicação e nosso amor pelas almas, pelas vidas. 1 Pedro 5, de 1 a 4. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. 1 Tessalonicenses 2:19. Porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura não a sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Lucas 10:35. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastardes eu te pagarei quando voltar. 1 Coríntios 3:8. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Mateus 10:41. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. A coroa de alegria. Esta é a recompensa que recebem de Cristo aqueles que querem fazer o bem, que se comprometem em fazer o bem, que plantam o bem, que percorrem esse caminho sobre modo excelente, o caminho de amor.
Segundo Tessalonicenses 3,13. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Isaías 1,17. Aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Filipenses 4:1. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Gálatas 6, 9-10. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Mateus 10:42. E qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. A coroa da vida. Esta é a recompensa de Cristo àqueles que passam por tentações e provações e permanecem e vencem por amor e fidelidade a Ele. É a nossa luta diária contra a nossa velha natureza, a natureza adâmica, com suas inclinações, paixões e cobiças. É também a nossa luta contra o nosso adversário, a nossa vitória sobre ele, com seus ardis, ciladas, embustes e enganos. Permanecemos fiéis por amor e fidelidade a Cristo, recebendo assim a coroa da vida. Gálatas 5:17. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. 1 Pedro 2:11. Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências da carne que combatem contra a alma. Gálatas 6:8. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Apocalipse 2:10. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejam tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Tiago 1:12. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. A coroa da justiça. Essa é a recompensa de Cristo àqueles que dedicaram suas vidas ao reino de Deus, ao evangelho do reino de Deus, e amaram a sua vinda. 2 Timóteo 4:6-8. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. A coroa incorruptível. Essa é a recompensa de Cristo para aqueles que passam por tribulações, por perseguições e vencem no nome dele. Quando nós falamos que a igreja não passará pela grande tribulação, ou pelo tempo denominado a manifestação da ira de Deus, ou ainda o tempo da angústia para Jacó, muitas pessoas, ou por má fé, ou por desinformação, afirmam que essa doutrina foi criada para ter aceitação popular. Quem não gostaria de não passar pela grande tribulação? Mas não, a igreja tem passado desde a sua instituição lá em Pentecoste, a igreja tem passado por perseguições atrozes, ferozes, incalculáveis e inimagináveis. E ainda assim ela permanece fiel. Mateus 24:9. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. 2 Timóteo 3:12. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. João 15:20. Lembrai-vos da palavra que vos disse:
Não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. 2 Coríntios 4:9. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Depois de uma linda e poderosa exposição do Evangelho que Estevão fez em praça pública, ele foi apedrejado até a morte. Sabemos que o rei da Judéia, Antipas Herodes, o Herodes Antipas, mandou degolar Tiago também. Sabemos que Pedro foi crucificado. E não só esses foram crucificados, degolados ou apedrejados. A igreja tem passado por toda sorte de maus tratos, açoites, perseguições e lutas, e ela tem permanecido fiel por amor a Ele. Romanos 2, de 6 a 7. O qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção. 1 Coríntios 9, 25. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. 1 Coríntios 9, 26 e 27. Pois eu assim corro, não como sem meta, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Mateus 5, de 10 a 12. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Ao falarmos de coroas, eu acho que uma advertência se faz necessária. A Bíblia nos informa, nos alerta, nos mostra que se não perseverarmos na fé, nós podemos perder a nossa coroa. Apocalipse 3:11. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. 2 João 1:8. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Nunca é pouco enfatizarmos que a salvação que recebemos foi por graça. Graça de Deus, amor de Jesus, que veio e se entregou por nós no Calvário. Nós somos justificados pela fé, não por obras, não por merecimento. Nada no tribunal de Cristo tem a ver com salvação, porque essa é dom gratuito de Deus. Somos justificados pela fé, mas não é fé na fé. É fé no Filho de Deus, é fé em Jesus Cristo que nos amou e se entregou por nós. Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 4:3. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Gálatas 3:26. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Gálatas 3:6. Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Abacuque 2:4b. Mas o justo pela sua fé viverá. Não estamos aqui falando de boas ou de más obras, mas das obras da fé, das obras que demonstram a fé. Paulo nos fala de que nós somos justificados pela fé e não por obras, e cita o exemplo de Abraão. Tiago nos fala que nós somos justificados não só pela fé, mas também por obras, e usa também o exemplo de Abraão.
Gálatas 3, de 5 a 9. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Assim como Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou o primeiro evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Romanos 4, 3, 13 e 14. Pois que diz a Escritura: creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Tiago 2, de 14 a 26. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se o irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé? Eu tenho obras. Mostra-me a sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato! Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpre-se assim a Escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Ao usar o exemplo de Abraão, Paulo estava se referindo a Gênesis 15. Ao usar o exemplo de Abraão, Tiago estava se referindo a Gênesis 22. Certa vez Deus chamou Abraão para fora de sua tenda para conversar. Ele mostrou as estrelas do céu e disse a ele: olha, seus descendentes, a sua descendência será como as estrelas do céu. Era uma promessa. Você vê em Gálatas, se você estudar, Gálatas fala muito de promessa. Pois bem, ele recebeu a promessa e ele creu na palavra de Deus. Deus não pediu a ele que fizesse nada. Se você fizer isso ou se você fizer aquilo, Abraão, eu vou te dar a descendência como as estrelas do céu. Não. Deus simplesmente deu a promessa a ele. E ele creu na promessa de Deus. Se Deus tivesse pedido alguma coisa para ele fazer, já não seria fé, seria obra. Era uma ação, tinha que ser feito algo. Mas como Deus não pediu nada, Deus só fez a promessa, Abraão creu que teria descendência como as estrelas do céu. Gênesis 15, 6. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Para entender melhor o livro de Gálatas, a gente tem que compreender que uma promessa não implica em nenhuma condição, nem obra nenhuma. Vamos supor que você chegue para o seu filho e diga para ele assim: olha, se você decorar o Salmo 23, eu vou te dar um presente, eu vou te dar uma recompensa. O que ele vai entender? Ele vai entender exatamente isso, que se ele decorar o Salmo 23, ele vai ganhar uma recompensa. Se não decorar o Salmo 23, não vai ganhar a recompensa. Se, ao contrário, você chega para o seu filho e fala: olha, eu vou te dar esse presente,
e não põe nenhuma condição, o que ele vai? Ele vai olhar para você e falar: poxa, eu vou ganhar um presente porque meu pai disse. Foi exatamente o que aconteceu em Gênesis 15. Deus prometeu a Abraão um filho e Abraão creu que receberia esse filho de Deus. Isso é fé, não é obra. Ficou bem claro que Paulo quis dizer em Gálatas e em Romanos que a nossa justificação é pela fé e não por obras. E usou o relato de Abraão em Gênesis 15, que Abraão recebeu a promessa de Deus e creu na promessa de Deus. E na verdade, sim, Abraão recebeu o filho da promessa. Mas aí Tiago fala que nós somos salvos e justificados não somente pela fé, mas também por obras. Cita o exemplo de Abraão, só que agora é nesse trecho de Gênesis 22. Após ter recebido o filho da promessa, Deus chama Abraão para conversar de novo e fala com ele a respeito desse filho. Gênesis 22, 2. Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Este é um trecho forte demais das Escrituras. E o que fez Abraão? Abraão levantou cedo, preparou a lenha, os gravetos, chamou seu filho, botou esses gravetos, essas madeiras nas costas do menino e partiu para o Monte Moriá para o sacrifício. O menino carregando aquela madeira, inclusive é uma tipificação de Cristo, do próprio Cristo, que levou o madeiro. Ele foi, preparou o local do holocausto, colocou o filho lá e estava pronto para sacrificá-lo, porque Deus assim o pediu. Gênesis 15. Justificação relacionada com seu filho. Gênesis 22. Justificação relacionada com seu filho. Gênesis 15. Não tinha filho, creu na promessa de que teria um filho. Gênesis 22. Já tinha filho, Deus pediu que ele o entregasse. Você acha que Abraão, ao oferecer Isaque, ele estava demonstrando um ato de fé ou uma obra? O fato de Abraão levantar o cutelo para matar o menino exemplificava e mostrava com muita clareza que ele ainda cria na promessa. Gênesis 22, 16 e 17. E disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos teus inimigos. Romanos 4,17. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Em ambos os casos, o que Abraão fez não foi obra, foi fé. Abraão provou a sua fé, tanto em Gênesis 15 quanto em Gênesis 22. Tanto naquele momento, quando Deus o chamou para fora da tenda, mostrou as estrelas do céu, falou sobre sua descendência, Abraão creu. Quando Deus o chamou para conversar já com o menino grande e falou: Abraão, eu quero seu filho, Abraão tomou as providências todas e levou o menino para o sacrifício e iria cumprir o que Deus pediu, porque ele creu que Deus poderia trazer seu filho de volta à vida. E o que Tiago então estava querendo dizer quando ele fala que nós somos justificados não só pela fé, mas também por obras? Assim como Abraão, ele teve que agir, ele teve que fazer algo para demonstrar a sua fé. E a fé dele não foi morta por causa disso, porque a fé sem obra seria morta. A fé sem obra, ela só é palavra. E às vezes nós temos que demonstrar a nossa fé, por obra, atitudes e ações, assim como fez Abraão. Não só por palavras. Eu não estou falando de boas obras, nem de mais obras. Não é também o que Tiago se referenciou.
Tiago diz que as obras que demonstrem a sua fé. Abraão foi justificado pela fé e a demonstração da fé dele veio pelas obras. Por isso que ele também diz que ele foi justificado pelas suas obras da fé. Não vamos confundir isso. Obra não leva à justificação. A obra, nesse caso, é só a demonstração da fé, que essa sim nos justifica. Tiago 2:21. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Amados, isso ficou claro, que a condição para a salvação é a fé e não obras. É preciso reenfatizar de novo, novamente, outra vez, porque o que Tiago está querendo dizer é que não é para a gente viver com boas obras, é para que a gente carregar obras que venham da fé, que demonstrem a nossa fé. Ele diz que a fé sem obras é como um corpo sem espírito, é uma fé morta. Amados, nós precisamos saber que a fé precisa vir acompanhada não de palavras, mas de atitudes. E nós somos justificados pela fé no Filho de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Tiago 2:24. Uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Tiago 2:26. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Muitas pessoas são muito boas em suas obras. Entretanto, essas obras não demonstram sua fé. Não são provenientes da fé, não são obras da fé. E a Bíblia dá um nome para essas obras, são obras mortas. Tito 3:5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Hebreus 6:1. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas. Gálatas 6:8. Porque o que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Romanos 11:6. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Ezequiel 33:12. A justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão, e quanto à impiedade do ímpio, não cairá por ela no dia em que se converter da sua impiedade, nem o justo poderá viver pela sua justiça no dia em que pecar. Então a fé em Cristo me salvará, e a fé é simplesmente receber. Nós fomos chamados pela graça, nós fomos chamados pelo amor, nos foi doada a salvação pelo amor e pela graça. E a nossa fé é receber essa doação da graça de Deus, que é a nossa salvação. Quando nós falamos aqui do tribunal de Cristo, nós estamos mencionando recompensa e galardão por obras. É outra coisa que não envolve salvação, não se relaciona com salvação, não tem nada a ver com salvação, que essa foi nos dada gratuitamente, é dom de Deus. Agora, o galardão e a recompensa, Deus vai nos julgar, nos condecorar, nos dar a formatura e a recompensa por aquilo que nós fizemos, é diferente. Eu espero que isso tenha sido claro e que isso abençoe seu coração e a sua vida, e que o seu andar e o meu andar com Deus possa ser um andar de fé, e nós possamos produzir obras de fé. E o Senhor nos abençoe abundantemente. Maranata, vem Jesus. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Romanos 5:1 e 2. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça,
na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus.